Capítulo 208 Estrutura do poder da lei. Avô Emo, a família Vug está enviando o seu povo para atacar a cidade da glória, devemos voltar rapidamente. Disse Nili, olhando para Emo. Desde que ele ficou no reino do submundo por mais tempo, deve ter uma maior compreensão sobre a situação atual em comparação com Nili. O rosto de Emo tornou-se um pouco mais solene e ele bufou friamente, Ean, traidor. Na verdade, ele revelou informações sobre a Cidade da Glória para a família Vug, deixando a nossa Cidade da Glória na mira da família Vug. Com o poder da nossa Cidade da Glória, não podemos lidar com a família Vug, só podemos atraiçá-los, tanto quanto possível e depois pensar em outra coisa. Se ele soubesse que Ian tinha o coração de um traidor, Emo teria pessoalmente o matado há muito tempo. Avô Emo, quanto tempo você ficou no reino do submundo? Perguntou Nili, olhando para Emo. Eu tenho conhecimento da existência do reino do submundo há 5 anos. Emo ainda não conseguiu confirmar a identidade de Nili, portanto, ele não disse muito. Então, acontece que Emo já tinha descoberto há muito tempo atrás o reino do submundo. Não é de se estranhar que ele nunca fica muito na Cidade da Glória. Com o poder de Emo, não era possível que ele não tenha feito nada nos últimos 5 anos. Poderia até ter feito alguns arranjos. Na Cidade da Glória, Emo é o pilar espiritual de todos. Do momento que Nili já conhecia, tinha ouvido falar de todos os tipos de realizações de Emo. Como um cidadão mais comum, elevou o seu próprio talento e compreensão para a cultivação e, em seguida, casou-se com a filha do senhor da cidade, tornando-se o senhor da cidade, e tornando-se uma existência no auge na Cidade da Glória. Portanto, Emo poderia ser considerado uma figura lendária. Sobre a questão de se casar com a filha do senhor da cidade, Nili sentiu que deveria falar pelo menos um pouco com o avô Emo. Emo não conseguia suportar mais e perguntou, rapaz, de que família você é? A família Marcas Celestiais. Nili sorriu. Emo recordou, entre as famílias aristocráticas, a família Marcas Celestiais é classificada como a mais baixa. Ele nunca pensou que ela iria produzir um gênio como Nili. Isto o levou a ver Nili em nível totalmente novo. Embora Nili pertença à família Marcas Celestiais, com base em realizações de obter a cooperação da família Celo de Jade e ter Lu Ming e outros 2 especialistas rank lendário como seus seguidores, já ganhou uma qualificação suficiente para conversar com a família Vento Nevado. Não muito tempo atrás, Ian tentou assassinar o sogro, envenenando-o com a erva da língua dracônica. Felizmente, eu fui capaz de curar o veneno. No entanto, eu nunca imaginei que depois de Ian trair a Cidade da Glória, ele realmente venderia informações da Cidade da Glória para a família Vug. Isso é simplesmente imperdoável. Os olhos de Nili brilharam com uma pitada de intenção assassina. Depois disso, a família sagrada, em concluo com a Guilda das Trevas, traiu a Cidade da Glória. Felizmente, Shenrong foi morto pelo sogro. Só alguns deles escaparam com um pouco de ferimentos graves. Emo franziu as sobrancelhas por um momento, portanto, no tempo que não estava na Cidade da Glória, de fato muitos incidentes aconteceram. Ian, é uma desgraça total. Foi Ezong que o mimou. Ezong não consegue ver corretamente a natureza de uma pessoa, e ainda assim realmente tinha a intenção de passar a posição de senhor da cidade para tal pessoa. Não matar Ian a tempo e fazer a Cidade da Glória cair em tal perigo, tudo é culpa sua. Quando eu voltar, ensinar-lhe uma lição.
Emo bufou friamente. Se não fosse por Nili, a erva da língua dracônica teria tomado a vida de Yezong. Até mesmo ele não tem cura para a erva da língua dracônica. Nili salvou Yezong, não é de se admirar que ele prometesse Yunher a ele. Já expliquei antes, Yunher é uma forma carinhosa de se dirigir a Ezion. Os membros da família Vento Nevado sempre sabem como agradecer e cumprir suas promessas. Desde que Yezong já prometeu Yunher para Nili, ele também aceitou este casamento em seu coração. Pumpkin, Nili é muito asterisco 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 asterisco, eita, peguei a mania do Samir. Indo em alta velocidade para a Cidade da Glória, Nili e Emo estavam na frente, liderando o caminho. Depois de ter certa distância de Lu Ming e os outros dois, Nili começou a falar com Emo. Avô Emo, você compreendeu a lei do vento nevado? Perguntou Nili, olhando para Emo. Antes, ele sentiu a lei do vento nevado que está sendo emitida de Emo. Correto, mas eu não consegui compreender. Eu só detectei um traço. Eu ainda tenho um longo caminho a percorrer para ser um espiritualista semideus. Emo disse, balançando a cabeça. Além disso, senti duas auras poderosas vindo do avô Emo. Se avô Emo compreender o poder da lei, provavelmente, aumentará a sua força. Nili sorriu. Um traço de surpresa apareceu nos olhos de Emo. Ele nunca pensou que Nili teria uma percepção tão aguçada. Além de detectar o poder da lei no seu corpo, foi capaz de detectar as outras duas auras. A surpresa foi em seu rosto. Tudo isso enquanto Nili tem apenas 14 anos. Ele poderia ser alguém que usou a técnica da constelação espiritual como o Demon Lord. Emo examinou Nili, no entanto, ele não podia sentir a aura da constelação espiritual vindo do corpo dele. O olhar de Emo fez com que Nili se sentisse um pouco desconfortável e disse, avô Emo, eu não sou uma pessoa que usou a técnica da constelação espiritual. Aqueles que usaram a técnica da constelação espiritual ficariam com o rosto pálido e o sangue em seus corpos constantemente ferveriam com suas forças da alma transbordando. Eu não tenho nenhum destes sintomas. Ao ouvir as palavras de Nili, Emo sorriu timidamente. Ele nunca pensou que seus pensamentos poderiam ser vistos por Nili. O coração de Nili estava vermelho de vergonha. Embora não seja um especialista que usou a técnica da constelação espiritual, a sua alma passou por um renascimento. Nesse mundo, a coisa mais profunda seria provavelmente a alma. Eu entendi as leis da escuridão e da luz, portanto, a minha sabedoria espiritual é mais forte do que a de uma pessoa ordinária. Nili pensou em uma desculpa, com um movimento de sua mão direita, as leis da luz e da escuridão aparecerão. Emo sentiu as leis de luz e da escuridão e imediatamente olhou espantado para Nili. É preciso saber que ele cultivou durante décadas antes que pudesse entender um traço do poder da lei, e ainda tem um longo caminho para usá-la como desejasse. No entanto, Nili já compreendeu dois poderes da lei e já é capaz de usá-las livremente. Na verdade, ele não está ficando mais sábio na medida em que envelhecia, Emo suspirou em seu coração. Nili é o verdadeiro gênio aqui. Para compreender dois poderes da lei, certamente, mais tarde ele iria estar no topo. Mesmo no reino do submundo, o mestre do reino do submundo não conseguia controlar dois poderes da lei ao mesmo tempo, certo? No coração do Emo, a posição de Nili mudou. Noivando Yunher com Nili, Yezong ainda tem um pouco de premeditação.
Nili tem talento extraordinário e não é arrogante sobre isso, ele não tem muito problema em relação à sua natureza asterisco. Acredito que esse natureza se refere à família pobre dele, mas mesmo assim, Nili é mais rico que a família dele, que velho desinformado C cedilha. Nili, há um pequeno pedaço da centelha divina do Deus espiritual vento nevado no corpo de Emo. Provavelmente, o Deus espiritual vento nevado já está morto. Embora a força deste pequeno pedaço não possa ser comparada com a da época do seu pináculo, o poder dessa ainda é muito grande. Além disso, há também uma aura muito misteriosa vinda dele que mesmo eu não posso ter certeza do que seja. Yuyan transmitiu para Nili com um pouco de tristeza em sua voz. A centelha divina do Deus espiritual vento nevado. Nili ficou chocado em seu coração, não é surpreendente. Acontece que há um pequeno pedaço da centelha divina do Deus espiritual vento nevado no corpo de Emo. Quanto à outra aura, nem Yuyan poderia dizer o que era. É muito provável que ela veio de outro mundo. Os fundamentos do poder da lei são, na verdade, alguns pequenos padrões de inscrição. Todos os tipos de leis têm as suas próprias estruturas especiais de padrões de inscrição. A estrutura da lei do vento nevado deve ser algo como isso. Padrões de inscrição foram formados na palma de Nili, esta é a desconstrução ao qual Nili compreendeu o poder da lei. Vendo os pequenos padrões de inscrição que se deslocam na palma de Nili, Emo disse surpreso, então, o poder da lei é, na verdade, alguns padrões de inscrição. Vendo a estrutura dos padrões de inscrição, Emo de repente teve uma ideia. Afinal, Emo é uma pessoa inteligente e tem cultivado o poder da lei por tanto tempo, e deve ter algum conhecimento sobre o poder da lei. As palavras Nili eram iguais a acordar uma pessoa de um sonho, fazendo-o sentir-se iluminado. Então esse é o caso. Emo olhou profundamente para Nili. Apenas algumas palavras de Nili permitiram que virasse um espiritualista semideus que ele almejava. Emo naturalmente sabe que Nili disse tudo isso intencionalmente. A seus olhos, ele tinha um traço de gratidão. Depois de cultivar durante muitos anos e seu corpo se deteriorou com a idade, ele pensou que não seria mais capaz de entrar nesse nível. Emo estava preocupado que, no futuro, não haveria mais ninguém para proteger a Cidade da Glória. Ezong não foi capaz de avançar para o rank lendário depois de todo esse tempo e até mesmo se ele tivesse alcançado o rank lendário, ainda não seria capaz de ser o adversário do Demon Lord. O Demon Lord pode ter uma vida infinita, no entanto, a sua vida só dura por uma centena de anos, sem mencionar que a Cidade da Glória está na mira da família Vulgi. No entanto, se ele pudesse virar um espiritualista semideus, Emo seria capaz de aumentar a sua vida em uns 100 anos ou mais. Além disso, eles teriam mais poder para lutar contra a família Vulgi. Para a família Vulgi ainda deve ser um problema enviar 2 espiritualistas semideus, a menos que eles abandonem suas bases e destruíssem todos os meios de fuga. Para ser capaz de ter alguém de uma geração mais jovem como Nili, Emo também se sentiu satisfeito. Acrescentando que Nili é o marido da sua neta, Emo está cada vez mais afeiçoado por Nili. Pumpkin tava grandson in law, não sei a palavra em português, son-in-law, é genro, ou marido da filha, agora não sei o outro nome de grandson-in-law, na VDD nem acho que tenha, se alguém souber e puder me dizer. Daniel, coloquei o marido da sua neta P que faz muito mais sentido. Nili explicará em detalhes o truque para Emo compreender a lei.
Emo é naturalmente uma pessoa inteligente. Depois de compreender a essência do poder da lei, sua cultivação subiu imediatamente aos trancos e barrancos. A lei do vento nevado também foi gradualmente tomando forma em seu corpo. Acontece que entender o poder da lei é realmente muito simples. Pumpkin, muito simples para um chiater. Entre muitas coisas, antes de entender isso, não é possível encontrar o caminho. No entanto, uma vez que tenham uma compreensão sobre isso, eles perceberão que ela é realmente muito simples, por isso é o poder da lei. Lu Ming e os outros dois que o seguiam estavam curiosos sobre a conversa entre Nili e Emo. Se eles soubessem que Nili estava falando sobre os segredos de como se tornar um especialista semideus, provavelmente, seus intestinos esverdeados escoriam a conversa escondidos.